Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas bem importantes, tá? Para que a sua suculenta cresça, se desenvolva e dê mudas, tá? Se você gostou aí desse tema, fique até o final do vídeo que tem muita dica bacana para você. Deixe o seu like já agora no início do vídeo, não se esqueça, é muito importante para o canal. E se inscreva aqui no canal também, você que não é inscrito, ative o sininho de notificação para você receber sempre a notificação quando a gente postar vídeo novo. Compartilhe também esse conteúdo com quem gosta de plantas. Siga também nossa página no Instagram, @_FernandaCampos. Bora então para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar já falando a primeira dica top, gente, dica top para você ter suculentas lindas, grandes, desenvolvidas, com mudas, com haste floral. Existem várias formas da gente propagar a suculenta e com essas dicas que eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir ter sucesso aí no cultivo de vocês, tá? A primeira dica, muito importante, gente, é vocês renovarem o substrato do vaso de vocês, tá? Dos vasos. Então, no mínimo, a cada 1 ano, você tem que fazer a renovação do substrato. Substrato da suculenta, quando ele é pobre, quando ele é antigo, quando ele é velho, a suculenta vai ter mais dificuldade de desenvolver. Por quê? Ocorre a compactação, né, daquele solo, tá? O solo vai ficando enrijecido, vai ficando duro. As raízes das suculentas são muito finas, elas precisam aí de um substrato aerado. Então, com o passar do tempo, com a rega, esse substrato vai compactando e vai dificultar aí o crescimento da sua planta. Aquelas raízes também, elas vão tomar conta ali daquele vasinho, né, daquele local, e elas precisam de um novo substrato para elas poderem se desenvolver melhor, tá? Então, no mínimo, a cada 1 ano, vocês têm que trocar o substrato de vocês. Então, aquela plantinha que não desenvolve, que tá naquele vaso que já faz tempo, gente, troque o substrato, tá? Se aquele vasinho ali já tá com substrato antigo, a chance da sua planta desenvolver, dela ter mudas, dela ter haste floral, né, para que você possa fazer aí a propagação da espécie, a chance é bem pequena. Por isso é muito importante fazer a troca do substrato, tá? Para conseguir propagar aí as espécies. A segunda dica, gente, muito importante, é com relação ao tamanho do vaso. Dependendo aí do tamanho do seu vaso, você não pode plantar suculenta em vaso muito grande ou muito pequeno, depende do tamanho da planta. O ideal é que a planta ela tenha um pouco aí de espaço, né, para as raízes e para a parte vegetativa da planta crescer. As raízes da suculenta, elas não precisam de muito espaço. O vaso não precisa ser profundo, mas tem que ser adequado aí para o tamanho da sua planta. Se o seu objetivo for realmente que aquela planta se desenvolva, porque se você der um vaso pequenininho aí para sua planta, ela vai desenvolver menos, tá? Porque rapidinho as raízes vão tomar conta daquele vaso e o desenvolvimento da planta vai ser afetado. Então, o tamanho do vaso é muito importante. E também não exagerar e colocar uma planta pequena em um vaso maior, porque aí a raiz vai dançar no vaso, gente, né? Vai ter muito espaço e vai demorar muito para aquela raiz se desenvolver e a planta começar a desenvolver também. Então, não pode ser um vaso muito grande nem muito pequeno. Quando tá assim, ó, já tá ultrapassando a borda do vaso, eu já posso trocar por um maior para ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Tem que sobrar um dedo mais ou menos. No máximo um dedo que eu gosto de colocar, tá? Às vezes eu faço isso de forma intencional. Aqui esse vasinho também tá bem cheio, ó. Tá vendo que as plantas estão saindo? Então o ideal é fazer o replante.
Às vezes a gente faz de forma intencional, porque a gente não quer que aquela planta se desenvolva. Mas o seu intuito é que a planta se desenvolva e para você ter mais mudas daquela espécie, então o ideal é que você dê sempre um vaso maior do que a planta, tá? Um pouco maior, um dedinho mais ou menos, tá? Para a planta poder se desenvolver ali naquele espaço. Vamos para a terceira dica. Deixa eu passar para a prateleira de cá, porque enquanto eu vou falando, vocês vão admirando aí as suculentas. Olha que linda que tá essa Red Regis. A terceira dica é você ter suculentas livre de pragas. Gente, como que eu faço para eu ter suculentas livre de pragas? E o que que isso vai implicar? Porque se a minha suculenta tem pragas, o desenvolvimento dela com certeza vai ser prejudicado, tá? Principalmente cochonilha de raiz, cochonilha, né, cochonilha que dá na parte vegetativa da planta, vai prejudicar o crescimento sim, porque aquele inseto, ele vai sugar os nutrientes da minha planta. Então, é preciso que a minha planta esteja saudável para que isso aconteça, né? Se a sua plantinha não desenvolve, né, e tá tudo ok, e os outros fatores, você tem que ver a questão da raiz, como que tá a parte vegetativa da planta, se tem algum problema aí, se tem alguma praga instalada, tá? Se tiver praga, tem que fazer o tratamento. O que que eu indico? É vocês fazerem a manutenção com algum produto, para que não seja preciso ficar passando produto defensivo, né? Produto químico. Aí o que que vocês vão usar? Produtos que incentivem, né? Que incentivem a manutenção da planta. Tem a terra de atomácia, tem outro produto aí que aquele botânico no apartamento colocou lá no Instagram dele. Ele disse que é muito bom também para cochonilha, tá? Mas como prevenção, não. É um produto biológico também, eu não testei, tá? Mas ele já testou nas plantas dele, então para quem tem muito problema aí, só porque o preço dele é puxado, tá, gente? É caro, eu achei caro. Mas tem a terra de atomácia, né, que é muito boa. Pra quê? O que que a terra de atomácia vai fazer? Ela vai ajudar a nutrir a planta, gente. Não vai ser um efeito imediato que vocês vão ver. Vão ver na hora, tá? Ela vai nutrir a sua planta e a sua planta vai ter condição de desenvolver e ficar livre de pragas, tá? A terra de atomácia é muito boa. Tem o sulfato de cobre, que é muito bom, e o enxofre, tá? O enxofre, gente, se vocês conseguirem colocar ele no substrato, é melhor. Eu indico mais vocês colocarem no substrato, quando for preparar o substrato, ou colocarem na borda do vaso. O enxofre, ele é muito ruim de aplicar, porque ele queima muito a planta, tá? Então, tem que ter cuidado aí na hora de aplicar. Esses dois que eu falei são preventivos contra fungo, tanto o enxofre quanto o sulfato de cobre, eles são preventivos aí contra os fungos. Então, é muito importante vocês fazerem essa manutenção para que as plantinhas de vocês fiquem aí saudáveis e possam se desenvolver, tá? Olha que linda, gente, dessa crassula perfurata que tá dando 2 brotinhos, gente, que coisa mais linda. 2 brotinhos, olha isso. Eu fiz a poda dela e ela tá dando broto. Que coisa mais linda. Olha que linda, gente. Ai, a gente fica babando, né, nas suculentas. Se eu pudesse ficar aqui o dia inteiro admirando, eu ficava. Vamos lá para quarta. A quarta dica também é muito importante, gente. É o local que vocês cultivam as suculentinhas de vocês. Aquela planta que você quer que desenvolva mais, você tem que colocar ela num ambiente adequado. Se você não cultivar as suas plantas em um ambiente adequado para elas, elas não vão se desenvolver, não vão crescer, não vão sair do lugar, tá? Se você der ou menos sol ou mais sol, mas como que eu vou saber? Gente, suculenta não gosta de sombra, tá? Não tem suculenta de sombra, tem suculenta de meia sombra e suculenta de sol pleno. Ou seja,
tem que pegar sol indireto, muita claridade ou solzinho da manhã, no máximo, né? Para de meia sombra. Ou seja, vocês não vão encontrar suculentas de sombra. O local é muito importante, o local que vocês vão cultivar, tá? Se você estiver cultivando as suas plantas em um local que não for adequado, não adianta, as plantas não vão crescer, não vão desenvolver. Qual que é o local adequado? Um local que tenha incidência solar, tá? No mínimo 4 horas por dia. Isso no caso de plantas de meia sombra. Tem que tomar aí no mínimo umas 4 horas por dia de sol, 3 horas, o solzinho da manhã, tá, gente? Para planta de meia sombra. Ou embaixo de uma árvore, mas que tome o sol. Tá? Embaixo da árvore, aquelas árvores que tem as copas mais abertas, que não tem copa fechada. Tem árvore que não bate sol embaixo. Aí não pode colocar suculenta. Você vai colocar embaixo de árvore que bata sol. Então, só você vai saber o local ideal aí. A gente fala, a gente dá a dica para vocês, mas só vocês vão saber o local que vai ser ideal aí na casa de vocês. Vocês é que conhecem aí o jardim de vocês, tá? E vão saber o local ideal para que isso aconteça de uma forma que a planta vai desenvolver, que vai ficar legal, que não vai queimar, que você proteja a sua planta, tá? Então, assim, só você vai saber. Gente, já que vocês já viram, ó, o que eu fiz com a Orpete. Ela tava muito estranha, ó, com as folhas bem murchas de baixo. Aí eu passei a faquinha nela, ó. Já cortei hoje, tá? Vou contando aí pra vocês o que vai acontecer. Então, gente, o local de cultivo é muito importante. Não tem como eu falar pra vocês o local que é ideal. Tem como eu falar o que é aqui pra mim. Eu moro em uma cidade que é no interior de Minas Gerais. Aqui é uma cidade que é muito... O clima que é tropical mesmo, tá? É quente, até no inverno. Esse inverno, acho que para todo lado, né, gente? Não tá sendo um inverno muito frio. Então, tá sendo mais quente. Aqui, mesmo com frio, sai sol, tá? Então, assim, aqui não é aquele lugar que neva, que faz aquele gelinho na planta, né? Que fica aquelas gotinhas na planta. Não, gente, não é, tá? Isso acontece quando tá muito, muito frio, mas não é todo dia. Aqui é uma região muito, muito quente. Então, por isso, a maior parte da minha coleção eu protejo, tá? Eu utilizo um espaço aberto, tá? Eu não aconselho vocês colocarem em estufa fechada, gente. Estufa fechada é para quem é cultivador profissional, tá? Que vai... deixa eu chegar aqui para trás para mostrar para vocês. Estufa fechada é para quem cultiva, né? E tem aquela tubulação toda própria, ali vai colocar todos os adubos, os químicos que precisa para aquela suculenta ficar bem, tá? Porque aquele ambiente ele não é adequado para ela. O ambiente é ao ar livre. Então a minha estrutura aqui é aberta. Ó, tem essas pilastras ali, ó. Só na parte de lá, tá? Aqui, ó, não tem nada. É tudo aberto. É muito importante, gente, ser bem ventilado o nosso espaço, porque o nosso cultivo é amador, né? A suculenta, a gente tem que pensar que na natureza a suculenta fica exposta aí ao tempo, a chuva, a frio, e elas dá conta do recado. Mas nós tiramos ela, né, do habitat natural delas, e o nosso cultivo é amador, não é profissional, por isso a gente não pode tentar representar aquele cultivo que a gente vê, né, dos produtores. Então a gente tem que fazer um local aberto o mais alto aí que vocês puderem. A minha não é tão alta, o ideal é que seja no mínimo com 3 metros de altura. A minha tem menos de 3 metros um pouco, tá? Então aqui a altura não é ideal, mas ela é toda aberta e a ventilação aqui é bacana, tá? Porque aqui, ó é tudo aberto no jardim. É bem arejado. Então, eu indico para vocês o mais natural possível que vocês quiserem cultivar, tá? Se tiverem um espaço assim, ó,
puderem colocar suculentas embaixo de árvore, aqui eu tenho uma quaresmeira. Tá vendo que ela tem aquelas frestas ali, ó, que passa, ali passa sol, passa chuva, passa tudo, passa claridade. Então eu tenho algumas plantas aqui debaixo, ó. Assim vocês podem cultivar, desde que pegue sol. O importante é tomar sol, tá, gente? Tenho suculenta também ali, ó. Tem aqui no chão. Eu cultivo bastante suculenta no chão também. Mas as minhas mais caras, as suculentas mais raras que eu tenho, que às vezes eu não consigo comprar, né, com facilidade. E a gente também não pode ficar gastando dinheiro à toa, né? Eu coloco embaixo dessa cobertura aqui. Esse material, ó, aqui é ferro, né? É uma estrutura metálica, tá? E vocês podem fazer de qualquer jeito. Gente, eu fiz de eucalipto ali, ó, e é ótima também, tá? Eucalipto e telha transparente, aquelas telhas que a gente acha, é baratinha, que vende no material de construção, aquela telha transparente de plástico. Vocês podem colocar, só porque tem que pôr sombrite, tá? O ideal é que seja um sombrite 30%, até 50% no máximo. O meu aqui, ó, é uma lona translúcida, ela é similar ao policarbonato, então ela filtra os raios solares, não deixa, aí ela age como se fosse um sombrite, mas é uma lona mesmo, tá, gente, ó? É uma lona e não deixa passar água da chuva, então eu controlo a rega, tá? Então é muito importante isso, a gente fazer esse controle, o ambiente ser adequado aí para as nossas suculentas. A quinta e última dica, que é a mais importante, tá, gente? Todas são importantes, mas se vocês não fizerem a última, não vai adiantar muito todo esse processo aí que vocês fizeram. Porque a suculenta, ela precisa de comida, tá? Ela não precisa só de água. A gente dá água, na água tem adubo? Tem, mas é pouco, tá? Não é o necessário. No substrato tem adubo? Tem, mas não é o necessário para sua planta desenvolver e ficar bonita, e ficar grande e dar muda. Para que isso aconteça, você tem que adubar a sua planta. É muito importante. Ah, mas qual adubo que eu vou usar? Você pode usar qualquer adubo que você tiver aí. O importante é você ficar de olho no NPK do adubo. O que é o NPK? O N é o nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. E o que esses né, componentes aí vão fazer na minha planta? O N, gente, é o nitrogênio. Ele é responsável pelo crescimento da planta, tá? Pelo crescimento da planta. Então, se eu exagerar nesse nitrogênio, a minha planta vai estiolar. Por isso que a gente fala que o nitrogênio não pode ser, a quantidade de nitrogênio não pode ser alta em suculentas. Quem usa aí o esterco de gado ou de galinha, esses estercos, eles são ricos em nitrogênio. Então, isso você já tem que ter cuidado no adubo químico que você vai usar, né? Porque se você usar um adubo químico aí com a grande concentração de nitrogênio junto com o esterco, você vai fazer com que sua planta estiole. Eu indico adubos químicos, tá? Você faz esse controle de uma forma melhor. E o nitrogênio baixo, sempre baixo, gente. Por quê? Porque o que vai valer não é o nitrogênio, é a letrinha do meio, que é o P, que é o fósforo. Então, o que é importante, o que tem que ser alto para a suculenta é o fósforo. Por que o fósforo? O fósforo, ele é responsável pelo desenvolvimento da planta. Ele vai desenvolver as raízes, vai desenvolver a planta. Ela não vai ficar estiolada, ela vai crescer de uma forma que ela não fique estiolada. Por quê? Ela vai se desenvolver, vai dar haste floral. Gente, por que eu tô falando de haste floral? Não é toda planta que dá muda, como essa aqui, ó, essa Bembeds. Não é toda suculenta que dá muda no caule. Então, qual que é a outra forma da gente propagar a suculenta? É através de haste floral, tá? Então, vai dar muita haste floral, vai crescer, tá? A planta vai desenvolver, se tiver que dar muda, vai dar muda. Então, o fósforo é o mais importante. Vocês têm que olhar sempre a letra do meio, é o mais importante, é o que tem que ser mais alto aí para suculenta, tá? O último é o K, que é o potássio. O potássio, o que ele vai fazer? Ele vai proteger a sua planta contra pragas. Então, ele também tem que ser, né, razoável.
porque é a proteção da planta. Ele vai proteger a raiz e a parte vegetativa da planta. Ele vai fortalecer a sua planta, ele é responsável pelo fortalecimento, tá? Gente, eu falei de uma forma bem, assim, que vocês possam entender mesmo, tá? Não vou falar de nada científico aqui, né? Não, até porque o cultivo da gente é de dona de casa mesmo, tá? Ó, qual adubo que eu uso? Todo mundo me pergunta. Gente, eu tenho vídeo aí falando e mostrando o adubo. Eu utilizo um fertilizante mineral misto. Não é osmocote, não é basacote, tá? Ele é granulado e você coloca ele no cantinho do vaso. Qual que é a numeração? Ele é 0,5, 25, 15. Então, nitrogênio, ele tem 0,5. Ótimo, tá baixo. O NPK. O P, que é o fósforo, às vezes a gente confunde. O P, que é o fósforo, tá 25. Então, por isso é que essa suculenta vai bombar, gente. Vai mesmo, não tem como. Se você usar esse adubo, você pode esperar a brotação, você pode esperar a haste floral. Porque, gente, as minhas suculentas se desenvolvem pra caramba por causa desse adubo, tá? Eu replantei os meus vasos aqui, deve ter uns 2 meses. E eu tô impressionada com o crescimento aqui das suculentas. Todas foram adubadas. Inclusive, gente, suculenta que nem tá na época de crescer, tá crescendo muito. Apesar que não tá muito frio. Então, assim, o P é 25 e o K é 15. Olha pra vocês verem que bacana. Então, ao mesmo tempo que vai crescer, vai proteger a sua suculenta. Gente, eu indico muito esse adubo. Onde é usado esse adubo? Esse adubo é usado na agricultura, tá? Para cultivar o alimento. Então, os agricultores aí, né, a parte agro, utiliza muito esse adubo. Por isso que, às vezes, pode correr o risco de você achar esse adubo em casa agropecuária. Tá? Tem que ser esse NPK certinho, tá, gente? Para ter esse resultado. Ou similar, né? Bem parecido. Mas eu não indico vocês aí comprar com um nitrogênio muito alto, tá? Onde que eu compro? Eu comprei uma quantidade grande na internet. Então, assim, quem tiver interesse, mas interesse mesmo, tá, gente? Em comprar, pede para eu fazer a cotação do frete. Me fala aí a quantidade que quer, que eu vou fazer a cotação do frete aqui nos comentários, tá? E se caso vocês tiverem interesse, a gente vai conversar através ou do WhatsApp ou no direct do Instagram, tá bom? Gente, eu não tô fazendo esse vídeo para vender adubo. Realmente eu mostro para vocês o resultado. Então, assim, porque tá dando certo aqui para mim, tá? O adubo eu tenho aqui pro meu uso. Eu quero compartilhar com vocês, no caso de vocês não achar, porque muita gente fala comigo que não acha, ou que a quantidade é maior. E como eu comprei quantidade maior já, eu posso dividir, tá? Porque rende muito, gente, esse adubo rende muito. Porque a duração dele é 6 meses, então vocês vão adubar 2 vezes ao ano, entende? Então vocês podem comprar tipo 500 gramas, né, 250 gramas, vai render muito. E a quantidade que vocês vão colocar aí no vaso é pouca, 4 bolinhas aí por vaso, entendeu? É muito bom mesmo. Eu tô indicando porque é muito bom. Esse adubo, gente, eu vi ele, eu achei ele através do canal da Aline Suculin. A Aline Suculin tem um canal no Instagram, gente, as plantas dela são maravilhosas. Ela é produtora de suculenta, ela vende, né? Produz e vende as suculentas dela. E as suculentas dela são maravilhosas. Então, foi lá que eu vi o adubo e eu resolvi testar. Olha aqui, gente, que beleza que tá essa minha suion. Chegou há pouco tempo e já tá toda com broto. Ó, então, eu resolvi testar e amei. E tô aqui passando pra vocês, tá? Então, hoje o vídeo foi esse, as dicas foram essa. Eu espero que vocês tenham gostado aí de todas as dicas que eu passei. Gente, é dica de ouro, tá? É dica aí de muito tempo de cultivo que eu tô passando pra vocês, tá? Deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente me pedindo pra ensinar como que faz esses vasinhos aqui, ó, com um pote de achocolatado. Gente, eu prometo que eu vou gravar. Tem que ser no sábado para eu gravar, tá? Porque durante a semana eu não consigo, é um vídeo mais longo, não consigo gravar. Mas eu prometo que vai sair sim esse vídeo, tá? Eu
Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje e eu espero que vocês fiquem bem aí até o próximo vídeo, tá? Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.